Bom, a gente vai falar sobre o protocolo, né, de investigação, avaliação clínica e tratamento da icterícia para o recém-nascido com idade gestacional acima de 35 semanas, tá ok? Que é o que a Sociedade Brasileira de Neonatologia recomenda e também os manuais do Ministério da Saúde. Antes de tudo, vamos começar falando sobre o metabolismo da bilirrubina, tá? Para quem não sabe, a bilirrubina, ela ela é produzida, né, na verdade ela é um subproduto da degradação das hemácias no organismo, tá ok? Então, o que que acontece? São hemácias velhas, né, envelhecidas, e que acabam sendo eliminadas pelo sistema fagocitário, ok? Então, a bilirrubina é como se fosse os restos, né, a degradação dessas hemácias, tá joia? Então, esse resto, né, essa degradação das hemácias é denominado como bilirrubina indireta. Então, quando chega, né, após deixar o sistema fagocitário, essa bilirrubina, ela vai se ligar à proteína albumina. Então, ela sempre vai estar ligada à albumina. Isso a bilirrubina indireta. Ela vai ser levada para o fígado, tá? E aqui nas células do fígado, os hepatócitos, ela vai ser conjugada através da enzima glucuroniltransferase. O que que é essa conjugação? É como se fosse a transformação. A bilirrubina indireta vai ser transformada, ela vai ser conjugada em bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta vai estar associada ao ácido glicurônico e daí ela vai ser excretada pelas vias biliares. No entanto, essa bile que vai ser excretada, essa bilirrubina que vai ser excretada pelas vias biliares, ela vai ser o quê? Ela vai ser encaminhada ao intestino, tá? E ali no intestino a gente tem uma enzima que se chama beta-glicuronidase. Essa enzima vai fazer o quê? Ela vai fazer essa desconjugação, ela vai transformar essa bilirrubina direta novamente em bilirrubina indireta, e essa bilirrubina indireta vai retornar para a circulação enterohepática, tá bom? Então fica nesse ciclo vicioso aí, tá? A bilirrubina indireta vai ser conjugada novamente em bilirrubina direta, vai ser levada através das vias biliares ao intestino, no intestino ela vai ser desconjugada, né, da bilirrubina direta para indireta e retornar para a circulação enterohepática, tá bom? Por que que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a bile ela vai ser excretada pelo fígado apenas 15 dias após o nascimento, tá? Então a gente não faz essa excreção de forma adequada ainda aqui no neonato. Então, isso pode levar ao quê? Essa bilirrubina, essas hemácias, elas são degradadas, aí produz essa bilirrubina indireta, e aí como a gente não consegue excretar essa bilirrubina indireta, ela vai continuar sendo o quê? Reabsorvida pela circulação enterohepática. E aí a gente pode ter um aumento de bilirrubina indireta a nível sanguíneo, tá? Isso está muito associado à meia-vida das hemácias no neonato. Eu tinha falado para vocês anteriormente que a meia-vida do neonato gerava ali aproximadamente em torno de 85 a 90 dias, tá? A gente tem aqui um valor que, para o neonato a termo, a meia-vida das hemácias é de 60 a 70 dias, e para o pré-termo de 35 a 50 dias. O que que isso quer dizer, galera? Significa que essas hemácias, elas não vivem, né, a gente pode falar assim de uma forma, né, para ser entendida, elas não vivem por muito tempo. Então elas vão envelhecer. Elas logo se envelhecem ali em torno de 70 dias no bebê a termo, por exemplo, em torno de 7 dias elas vão envelhecer e elas vão ser degradadas. Ok. Vai ser degradada, então a gente já viu que ela se transforma em bilirrubina. Então, dali 70 dias ela vai se degradar. Então, vocês estão entendendo que a gente tem uma alta taxa eritrocitária, né? Para um metabolismo que não consegue fazer o quê? Metabolizar adequadamente essas hemácias que são
degradadas, tá? Piorou ainda no recém-nascido a termo, porque a quantidade de dias, né, a meia-vida de hemácia no recém-nascido é bem menor. Então, consequentemente, o recém-nascido ele vai ter uma taxa ainda maior de bilirrubina indireta a nível sanguíneo do que o bebê a termo, ok? Uma coisa que vocês precisam lembrar: a bilirrubina indireta é a mesma coisa que bilirrubina não conjugada, e ela é insolúvel em água, tá? A bilirrubina indireta, ela é lipossolúvel, mas ela não é solúvel em água, ou seja, ela não é hidrossolúvel, tá bom? A bilirrubina direta, ela é hidrossolúvel. Por isso ela é mais fácil de ser excretada, ok? Vamos passar, então, para o próximo. Então, por que a hiperbilirrubinemia, que é o termo que a gente usa para falar quando a gente tem uma alta taxa de bilirrubina a nível sanguíneo, é comum em recém-nascidos? Por conta da alta taxa eritrocitária e o sistema gastrointestinal imaturo, que é o que eu acabei de falar para vocês, a gente tem uma quantidade muito alta de hemácias degradadas, né? Hemácias degradadas, e o sistema gastrointestinal, ele não está maduro para fazer a excreção dessa bilirrubina. Isso demora aí 2 semanas após o nascimento para que ele consiga aí excretar a bile, tá? A gente pode ter também uma diminuição da atividade da enzima glucuroniltransferase, que é a enzima responsável por converter essa bilirrubina indireta para bilirrubina direta no organismo. Então, pode ter uma diminuição da sua atividade, então, por isso a gente pode ter um nível mais elevado de bilirrubina indireta no sangue. E a gente pode ter aí o aumento também do tempo na circulação enterohepática, tá? E isso está muito associado ao tempo que o leite materno fica no intestino, tá? Então, o leite materno ele permanece o maior tempo no intestino. Então, a gente tem o aumento da enzima beta-glicuronidase, que vai fazer o quê? Vai converter essa bilirrubina direta em bilirrubina indireta no intestino. Então, isso vai aumentar o que? A absorção de enzima da bilirrubina indireta, ok? Então, essas são as possíveis causas fisiológicas, né, do porquê acontece essa hiperbilirrubinemia no neonato. Os valores de bilirrubina indireta no recém-nascido, para vocês terem noção, ó, no recém-nascido, ela vai de 6 a 10 miligramas por decilitro, e no adulto é de 3 a 4, tá? Uma coisa super importante, a gente tem bilirrubina no mecônio também, que são as primeiras fezes do recém-nascido. A quantidade de bilirrubina indireta no mecônio é de 1 miligrama por decilitro. Então, por que é super importante o bebê fazer o cocô? Né, o recém-nascido precisa evacuar antes de receber a alta. A gente não dá alta para o recém-nascido sem que ele evacue, porque tem bilirrubina no mecônio. Então, se ele não libera esse mecônio, significa que essa bilirrubina vai ser reabsorvida ali a nível intestinal, a nível de circulação enterohepática, ok? Bom, então, a hiperbilirrubinemia indireta, a gente pode considerar que a gente já tem um aumento de bilirrubina, né, a nível sanguíneo, principalmente da bilirrubina indireta, quando a gente tem valor superior a 5 miligramas por decilitro. Então, valores acima de 5 iguais, né, ou superiores a 5 miligramas por decilitro, a gente já considera que esse neonato tem uma hiperbilirrubinemia. A gente vai precisar avaliar mais de perto para verificar se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, ok? Então, 60% dos recém-nascidos a termo podem evoluir para uma icterícia, para uma hiperbilirrubinemia neonatal, tá? É muito comum por conta dessa imaturidade do sistema gastrointestinal, tá? 80% dos prematuros tardios podem ter na primeira semana de vida e 30 dias ou mais, né? Aproximadamente 30 dias ou mais em cerca de 10% dos bebês em aleitamento materno. Vou explicar para vocês por que os recém-nascidos em aleitamento materno podem desenvolver a icterícia, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, então, a gente pode definir essa hiperbilirrubinemia dependendo dos níveis de bilirrubina indireta ou bilirrubina total que a gente tem a nível sanguíneo, né? Em icterícia fisiológica ou icterícia patológica. A icterícia fisiológica é quando a gente tem bilirrubina indireta nos valores de 5 a 6 miligramas por decilitro. E na icterícia fisiológica, a bilirrubina, ela nunca passa, galera, de 13 miligramas por decilitro.
tá bom? Então, ela nunca vai ultrapassar esse valor. Então, para a gente considerar essa anemia fisiológica, ela tem que sempre estar entre 5 e 6, ou então nunca ultrapassar 12,9. Tá? Já a icterícia patológica, se a gente tiver valores de bilirrubina maiores do que 12, a gente já pode considerar patológica, ok? E aí a gente tem aqui, ó, que a icterícia fisiológica, além dessas quantidades, desses níveis de bilirrubina, ela é considerada tardia, porque ela acontece após 24 horas de vida. E a icterícia patológica, ela é precoce, porque ela acontece antes de 24 horas ou 36 horas de vida. Então, a icterícia fisiológica é muito comum aparecer em torno ali do segundo, terceiro dia após o nascimento. Né, que a mãe já até recebeu alta e depois ela volta para a reinternação desse neonato por conta da icterícia. Ela percebeu que o bebê está amarelinho, ou não está querendo amamentar, né? Então ela percebe alguma coisa aí, ou na própria primeira consulta do neonato, isso é identificado pelo pediatra, esse recém-nascido acaba sendo internado novamente, tá? Então, a icterícia fisiológica nunca vai acontecer antes das 24 horas, tá? A icterícia patológica, ela acontece antes das 24 horas de nascimento ou 36 horas de vida, certo? Mas o que que acontece, galera? Se a gente tem uma icterícia que aconteceu ali na terceira semana de vida, e a gente tem níveis de 25 miligramas por decilitro, não é porque ela aconteceu no período tardio, após 24 horas de vida, que ela vai ser considerada fisiológica. Não, a gente tem níveis muito elevados de bilirrubina, a gente tem valor de 25 miligramas. Então, a icterícia patológica, independente do tempo, do período de vida do neonato em que ela aparecer, se os valores forem maiores do que 12 miligramas de decilitro, a gente já considera como patológica, tá bom? Então, quando a gente tem a presença de icterícia aqui, ó, foi o que eu acabei de falar para vocês, antes de 24 horas e os valores, né, forem maiores do que 12, independente da idade pós-natal, a gente tem um alerta para essa causa, tá? Além disso, além dessa classificação ali em fisiológica e patológica, a gente tem uma classificação da hiperbilirrubinemia de acordo com os níveis de bilirrubina, então, tá? A gente chama de uma hiperbilirrubinemia significante quando a bilirrubina total sérica, ela vai estar maior do que 15, né, ali entre 15 e 17 miligramas por decilitro. Grave, quando a bilirrubina total for maior do que 25 miligramas por decilitro. Extrema, quando a bilirrubina total for maior do que 30 miligramas por decilitro. E aí a gente tem um problema aqui, galera. Quando essa hiperbilirrubinemia ela é grave, maior do que 25 miligramas por decilitro, a gente tem um risco muito maior de lesão neurológica, tá? A gente pode, essa hiperbilirrubinemia pode levar a uma encefalopatia bilirrubínica, que é conhecida também como Kernicterus, tá? O que que é isso? Eu não falei para vocês que a bilirrubina indireta, então, vocês precisam ter claro na cabeça que a icterícia, ela acontece na maioria das vezes, isso na maioria das vezes não é regra, pode acontecer de outra forma, mas na maioria das vezes ela acontece por conta desse aumento de bilirrubina indireta a nível sanguíneo. Por quê? Qual que é o problema que a gente tem que leva à icterícia? Essa bilirrubina indireta, que foi conjugada indireta, como essa bilirrubina direta não consegue ser excretada pela bile ainda, porque o sistema gastrointestinal é imaturo, ela vai ser convertida novamente em bilirrubina indireta. Então, a gente vai ter o quê? Acúmulo de bilirrubina indireta a nível sanguíneo, tá? Geralmente é assim, quando a gente tem uma bilirrubina total de 10, vamos colocar 10, por exemplo, na maioria das vezes, 8 miligramas por decilitro equivale a bilirrubina indireta e apenas 2 a bilirrubina direta, tá? Então, isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Quando a gente está falando de bilirrubina total aqui, praticamente a gente está falando de bilirrubina indireta, porque os níveis de bilirrubina indireta no sangue é muito maior do que da direta, ok? Então, o que que acontece? Essa bilirrubina indireta, ela é lipossolúvel. O que que isso significa? Significa que ela consegue passar a barreira hematoencefálica, tá? A barreira hematoencefálica, ela tem uma composição lipídica, então a bilirrubina indireta, ela é lipossolúvel, ela consegue passar essa barreira.
Então a gente tem um problema muito grave aqui, que quando a gente tem níveis muito elevados de bilirrubina total, principalmente acima de 25 miligramas por decilitro, a gente pode ter uma lesão neurológica grave, que é a encefalopatia bilirrubínica, tá bom? Então isso precisa ser vigiado de perto e tratado quanto antes. Trouxe aqui uma outra informação para vocês. A coloração amarelada da pele, ela está relacionada à bilirrubina indireta. Se a gente tem uma tonalidade mais esverdeada, pode estar relacionada à bilirrubina direta, porque essa é uma característica da bilirrubina, ok? Para avaliar também essa hiperbilirrubinemia, a gente avalia, obviamente, pelos níveis de bilirrubina total a nível sanguíneo, né, como a gente viu anteriormente, para classificação da bilirrubina, hiperbilirrubinemia insignificante, né, vamos voltar aqui para vocês verem, insignificante, grave ou extrema, ok? Mas a gente também tem uma outra forma, uma forma de avaliar clinicamente valores estimados de bilirrubina, de acordo com o que a criança aparenta, o recém-nascido aparenta para a gente. Essa avaliação clínica da bilirrubina alterada se chama zonas de Kramer, tá? A gente consegue avaliar pela apresentação dessa hiperbilirrubinemia de forma cefalocaudal, porque a progressão dessa hiperbilirrubinemia acontece de forma cefalocaudal. Primeiro atinge a cabeça, depois tórax, depois membros, depois abdômen, depois pernas, depois pé, tá bom? Então a gente consegue identificar que quanto mais superfícies do corpo esse amarelão, né, essa icterícia tomar, significa que maior vai ser o nível de bilirrubina no sangue, tá bom? É isso que a zona de Kramer traz pra gente. Então, aqui na zona 1, a gente pode identificar, se a gente tem aqui na zona 1, a icterícia da cabeça e do pescoço, a gente pode ter uma bilirrubina total aproximada de 6 miligramas por decilitro. Na zona 2, que é a icterícia até o umbigo, bilirrubina total de 9 miligramas. Para ficar fácil de gravar, vocês precisam saber que sempre a zona 1 é 6 miligramas, ok? E depois disso, ela vai aumentando de 3 em 3 miligramas, ó. A zona 2, que é a icterícia até o umbigo, 9 equivale a 9 miligramas por decilitro. Até os joelhos, 12 miligramas por decilitro. Dos tornozelos, icterícia até os tornozelos ou antebraço, 15 miligramas, e na planta dos pés significa que tem 18 miligramas por decilitro ou mais do que isso, tá bom? Então, mostra que realmente, conforme essa progressão do amarelo no corpo do neonato, isso significa que tem maior nível de bilirrubina nível sérico. Só que, obviamente, isso não exclui a necessidade da realização, né, de dosagem de bilirrubina sérica, ok? Então, aqui, ó, quando a gente tem, galera, eu não falei para vocês que a icterícia patológica é algo grave. Então, chegou aqui na zona 3, ó, se o amarelão chegou aqui na zona 3, que é até os joelhos, icterícia até os joelhos, significa que o quê? Que a gente já tem um valor de bilirrubina, que mostra uma condição patológica, né? Isso já é grave. Então, se chegou aqui nessa condição, nessa zona 3, a gente precisa fazer essa dosagem sérica, tá? Então, quais são os fatores, né? As causas de icterícia no recém-nascido. Então, a gente pode ter doenças hemolíticas, né, as hereditárias, que são provavelmente né, incompatibilidades sanguíneas, a gente pode ter incompatibilidade do sistema ABO ou do fator RH, tá? Enzimáticas, pode ter a deficiência de alguma enzima, pode ter membrana eritrocitária, alfa-talassemia, ou alguma doença hemolítica adquirida, como, por exemplo, infecções bacterianas, sepsis, infecção urinária ou viral, também pode levar à icterícia, ok? Então, a gente também tem coleções sanguíneas extravasculares, que pode ser hemorragia intracraniana, pulmonar, gastrointestinal, equimoses, policitemia, né? Um recém-nascido pequeno para a idade gestacional,
ele tem maior vulnerabilidade a desenvolver essa icterícia, recém-nascidos de mãe diabética, se recebeu transfusão, né, sanguínea, e a gente tem outras causas aqui, tá bom? O hipotireoidismo congênito também entra como uma das principais causas, principalmente se é uma icterícia que já tem mais de um mês, né, uma icterícia prolongada, e ela não consegue ser tratada, diminuída, isso pode ser decorrência do hipotireoidismo congênito. Uma informação importante, a ocitocina também pode, é um fator de risco para causar a icterícia neonatal, tá? Esse fármaco pode levar, a administração do fármaco ocitocina pode levar à icterícia neonatal, isso já foi comprovado cientificamente, tá? Então, a gente precisa solicitar alguns exames laboratoriais para verificar essa bilirrubina, tá? Então, a gente vai pedir o quê? Tipagem sanguínea, a gente solicita, porque a gente precisa descartar se isso é alguma doença hemolítica ou não, tá? Bilirrubina total e frações, porque a gente precisa saber os níveis séricos de bilirrubina e bilirrubina indireta e direta, tá? O teste de Combs direto e indireto. O teste de Combs direto, galera, é aquele que a gente faz direto com o recém-nascido, tá? Então, se esse recém-nascido tem uma icterícia, provavelmente isso vai ser por alguma condição dele, não algum problema da mãe, certo? Então, a gente vai fazer o teste de Combs direto do recém-nascido e o indireto é o teste de Combs com sangue, com soro materno, tá? E a gente também solicita hemoglobina e reticulócitos, porque se o teste de Combs deu negativo, né, pode ser que esse neonato ele tenha algum problema aí, né, com taxa de hemoglobina, tem aumento de reticulócitos, então a gente precisa avaliar. Bom, fatores de risco para hiperbilirrubinemia, tá? Então, icterícia nas primeiras 24 horas é um fator de risco, isso pode indicar, levar a um problema grave, sequelas neurológicas graves. Doença hemolítica, a gente já falou. Idade gestacional de 35 a 36 semanas, independente do peso ao nascer, tá? Então, o risco do recém-nascido, com 36 semanas de desenvolver bilirrubina, bilirrubinemia, tá? Com o valor total aí de acima de 20 miligramas por decilitro, é 8 vezes maior do que quando comparado ao recém-nascido com 41 semanas de idade gestacional, tá? Então, a gente tem esse porém aí. Foi o que eu falei para vocês da sobrevida eritrocitária, certo? Então, o recém-nascido pré-termo, a meia-vida de eritrócitos é muito menor do que o recém-nascido que nasceu a termo. Então, essa alta taxa eritrocitária pode levar a uma alta degradação dessas hemácias e o sistema gastrointestinal não conseguir fazer essa degradação, essa excreção de forma correta, tá? Então, a gente também tem aqui, ó, dificuldade no aleitamento materno exclusivo ou perda de peso maior que 7%. Então, isso daqui também é um fator de risco. Irmão com icterícia, descendência asiática, presença de cefalohematoma ou equimatoses, a deficiência da enzima que a gente já falou, tá bom? Então, uma coisa super importante aqui é a questão da dificuldade no aleitamento materno exclusivo ou perda de peso de 7%. Tá? A gente tem uma coisa que se chama icterícia por aleitamento materno, que é o que a gente vai falar agora, tá? A seguir as 3 classificações.